Olha aqui, ó. Você gosta de Olimpíada? Então fica aqui. Para aqui e fica aqui. Gosta de Copa do Mundo? Gosta de coberturas esportivas? Jornalismo esportivo? Para aqui, fica aqui. O No Ar com André Henning tem o prazer de receber hoje um dos grandes jornalistas esportivos do Brasil. Uma figura fantástica, com muita história para contar e com muita alegria. Senhoras e senhores, respeitável público do Brasil, José Alberto Andrade está conosco. A partir de agora, essa grande figura. Zé Alberto! Espetáculo! Desmuta o seu microfone e dá boa tarde pra gente, meu garoto! Tudo bem, Zé Alberto? Tudo bem? Que espetáculo, André. Que Está espetáculo. Contigo também no ar com o André Henning, que eu acompanho, mas que tem sido a maneira que a gente tem tido para matar a saudade. Além das transmissões pela TV, da matar a saudade, a gente não está se vendo pessoalmente, se encontrando em alguns eventos. Cara, a última vez que eu acho que nós nos vimos foi na Copa da Rússia. Zé, pode ter sido. Pode ter sido, porque, olha aqui, ó. O último jogo que eu fiz no estádio foi o Grenal. O Grenal da batalha, a batalha campal aí que nós tivemos na Arena do Grêmio. Eu tava de férias. E você não tava, pois é. Eu tava de férias naquele Grenal. Aliás, quando tu começasse a vir a Porto Alegre fazer jogos, nós acabamos não nos encontrando. E aquele Grenal, eu tava de férias, foram um dos últimos dias das minhas férias. Eu voltei, depois ainda teve a rodada. Aquele Grenal foi numa terça-feira. Numa quinta. Uma quinta, então quinta. Mais perto ainda de eu voltar. Eu voltei na segunda para trabalhar. Isso. E na quinta-feira, uma semana depois do Grenal, eu comecei meu teletrabalho. Isso é dia 16 ou 18 de março do ano passado. Eu saio aí de Porto Alegre na sexta pela manhã. Quando eu chego a Porto Alegre, eu já liguei na Gaúcha, evidentemente. Se eu ouço a Gaúcha aqui, em São Paulo, imagina quando eu chego aí. E aí já tinha ali a entrevista dos presidentes à tarde, e já existia uma expectativa de não ter jogo. Eu acho que, inclusive, o Grenal ele só teve porque veio gente do estado inteiro e tinha muita gente já pro jogo, já tinha muita gente desde cedo lá no estacionamento, porque senão esse jogo já não teria público, Zé. Tanto que na rodada, na quinta-feira foi o Grenal, na rodada do fim de semana do Campeonato Gaúcho, já não teve público no estádio. Já não teve, o estádio foi fechado, foi o primeiro jogo com o estádio fechado, e na outra semana já não teve mais jogo nenhum, nem fechado nem aberto. Eu sei que eu saí daí na sexta-feira, fui a Salvador, que eu tinha uma formatura lá da filha de um amigo querido, mas já fui incomodado no avião, e quando eu voltei no domingo à noite, segunda-feira fui na TV só pra pegar minhas coisas, E continuo, Zé, desde então não fui mais a estádios, e eu queria começar batendo esse papo com você, nós vamos falar muito da sua história e tal, mas eu queria aproveitar o gancho e começar agora pelo fim. Como é que tá a rotina de um repórter que sempre foi repórter mesmo, de estar na rua, de estar em treinos, e de estar nos jogos, e de viajar, de entrar no avião? Como é que tá a sua rotina? Você já voltou ao normal ou continua trabalhando de casa? Não, trabalho bastante de casa ainda, bastante. Para ter uma ideia, André, no meu caso específico, não necessariamente dos outros colegas da rádio, teve gente que voltou a uma semi-normalidade mais cedo, mas eu, até por uma questão de comorbidade, diabetes, o pessoal da rádio foi me preservando durante muito tempo. Eu estou vacinado desde a segunda dose foi tomada em julho, antes de ir para a Olimpíada. Mas mesmo assim eu não tenho nada tão explícito, eu não sofro nada, eu tenho uma doença silenciosa, grave, mas silenciosa, que é o diabetes, controlo dentro da possível, com medicação, aquelas coisas. Mas o pessoal disse, não, vai um repórter, quando abriram os estádios para os jornalistas, vai sempre um repórter, e quando eu estou no jogo, eu sou o que fico. Primeiro jogo que eu fiz em estádio, eu fiz 2 jogos em estádios desde o início da pandemia. Estamos falando isso hoje, aqui nessa semana. No domingo, Inter e Fortaleza vai ser meu terceiro jogo. O primeiro jogo que eu fiz de futebol em estádio foi a Brasil-Espanha, decisão da Olimpíada. Eu estava te ouvindo.
Foi a decisão da Olimpíada. Foi a primeira vez que eu fui a um estádio, foi lá em Yokohama. E agora, na volta, eu fiz o jogo do Grêmio com o Ceará no último domingo pela manhã. Então, mas os meus colegas já estavam indo. E no dia a dia, bom, quando está fazendo reportagem de clube, eu me sinto um pouco incomodado de estar em casa, mas eu sinto também as comodidades de estar em casa. Aquela coisa, né? Trabalhar de pijama. O pessoal usa muito essa figura. Não ter o tempo do deslocamento. Em Porto Alegre não é tão grave como em São Paulo, por exemplo. De casa para o trabalho, eu levo 15 minutos, mas é 15 minutos. Então, 15 minutos para ir, 20 minutos para voltar, mais o tempo que a gente se dispersa com aquele ambiente maravilhoso que é de uma redação. Então, eu acabo me focando mais no trabalho em casa, mas cria alguns comodismos que tem nada a ver com a nossa função de repórter, com a nossa inquietude natural de repórter. Agora, eu quero dizer uma coisa. Antes da pandemia, eu já estava muito incomodado pelo fato de que os treinos a gente não pode ver. Sim. Que é uma coisa que eu me criei vendo treino. Eu adoro treino. Adoro treino. Por que eu adoro treino? Primeiro, para saber os porquês das coisas do futebol, sim, ou aquilo que não é dito, a gente vê no treino. Modéstia à parte, eu desenvolvi essa sensibilidade. Afinal, são 31 anos de reportagem. 31 anos. De reportagem, sim. 36 de jornalismo. Né? Uhum. Eu comecei como produtor, eu fiquei 4 anos assim, sem falar. Na produção, na base, na retaguarda. Já na Rádio Gaúcha, né? Sempre na Gaúcha. A gente vai falar sobre isso aí no decorrer. É interessante que é o caso de um jornalista, apesar de prestar serviços, durante o tempo você escreveu na Placar, você escreve aí na Zero Hora, você tá enfim, no Clique RBS aí, que agora acho que mudou de nome. Agora é GZH. Isso, GZH e tal. Mas você é um cara de Rádio Gaúcha há mais de 35 anos. Sim, dia 1º de setembro agora fez 36. Eu comecei com rádio escuta, depois fui passando produção durante bastante tempo. Eram épocas diferentes. Hoje sim, a dinâmica está muito diferente. A gente vejo os colegas entrando como estagiários e volta e meio o estagiário está no ar, já está na peleia. Eu tive um tempo de maturação que era na época necessário, era obrigatório, assim, até por lei, a gente não podia entrar no ar, porque a fiscalização era muito grande de quem não tinha habilitação. Hoje em dia está mais flexível. Mas aquilo foi um aprendizado espetacular, André. Se eu hoje consigo fazer algumas coisas, ter algumas oportunidades muito boas, eu tive durante a minha carreira e continuo tendo, é porque eu tive uma base muito sólida de produção, de trabalho de retaguarda, de trabalho até, por vezes, até ajudando a área administrativa, sabe? Sim. E isso aí foi muito legal. Isso aí foi muito legal, me deu uma bagagem muito boa. E eu acho que nós temos esse lado bem parecido, porque do mesmo jeito que você organizou algumas coberturas olímpicas aí pra Rádio Gaúcha, eu também organizei aqui na época de Rádio Transamérica e tal, e acho que... E, inclusive, quero convidar a galera que tá aqui, tem a galera que tá ao vivo na Roxinha, tem a galera que tá acompanhando aqui na íntegra, na Vermelhinha. A partir da próxima edição, nós vamos estar ao vivo, direto na Vermelhinha. Então dá o like aqui no seu vídeo, e a minha entrevista da semana que vem... vai ser com o meu primeiro chefe. E eu vou lembrar de histórias como essa aí, porque eu fiz de tudo também quando eu comecei na rádio lá em Salvador e aprendi demais nessa época. Mas você tava falando aí de vacina antes dos Jogos de Tóquio. Só completar aqui, eu já tava um pouco... Você tava incomodado. Incomodado. Porque não vê treino. O repórter não vê treino. A entrevista coletiva, por mais que ela seja... É um saco. É a necessidade, mas ela é uma antítese daquilo que eu aprendi a fazer. Sim. Eu não sou saudosista. Eu sei que não dá mais para ser assim. Mas eu ainda acredito numa flexibilidade maior. Eu vejo uma proliferação de, entre aspas, veículos de imprensa que inviabiliza uma entrevista coletiva de um nível... digamos que não é nenhuma questão de nível, de uma certa... De um objetivo, né? Isso. De um objetivo, de uma linha, de um objetivo. Porque cada um tem um interesse diverso, sabe? E tem agora as pautas direcionadas, né? Ao público específico. Exato. E eu não vou aqui criticar isso, porque é o seguinte, é a única oportunidade que a gente tem, ou que as outras pessoas têm, para falar com os personagens, seja um técnico, um jogador. Sim. Então, se o cara quer saber o porquê que o jogador comemora gol levantando as duas mãos, é na coletiva que ele tem que fazer. Sim. Azar se o Zé Alberto perguntou sobre o jogo e se o André depois vai perguntar sobre o jogo. Mas na hora daquele cara falar, é a oportunidade que ele tem que fazer isso. Então não vai aqui uma crítica, vai uma crítica a um modelo, vai uma lamentação
a um modelo que não é aquilo que a gente se acostumou, né, André? Aquela coisa assim de criar. Porque hoje, os nossos personagens, e isso, por isso é que na Olimpíada eu acho muito legal. A Olimpíada, agora em Tóquio, foi mais assim, tu tá mais presente com o cara te conhece mais. Não, o futebol hoje não está permitindo, e estou falando fora de pandemia. Pandemia é uma exceção. Sim. Fora de pandemia. O futebol não permite mais que a gente conheça os personagens com os quais a gente trabalha, jogadores, comissão técnica, dirigentes, mas que eles também não nos conheçam. É importante que eles nos conheçam, claro, para se estabelecer uma relação. E isso é que eu já estava meio desencantado. A pandemia apenas afastou mais o que já estava afastado. Zé, eu comecei a cansar dessa forma que você está falando lá para 2005, 2006. Já começou, e os treinos ainda não eram fechados, mas já começou o negócio de coletiva, já começou a ter, sabe, já começou a ter um outro tipo de linha que, pô, passou a ser chato ir no dia a dia do clube, porque você ia lá, você não conseguia trazer nada de diferente, porque eram aquelas mesmas entrevistas, enfim. E você falou aí de Olimpíada, e acho que eu vou começar por aí. Zé, você falou que tomou a vacina antes de ir a Tóquio. Se você não tivesse tomado a vacina por conta da sua comorbidade, como que teria sido esse processo? A Gaúcha foi a equipe, tirando a TV Globo, né, e a Band Esportes, né, o Sistema Globo e o Band Esportes que tinham os direitos, a Gaúcha foi a equipe que mais mandou gente, tenho certeza disso, lá pra Olimpíada, pelo menos eu acho. E como é que teria sido? Você teria que ter... Eu não teria ido. Não teria ido? Por uma questão da empresa. Não, no Japão tu podia entrar. Mas você podia... Isso, então, é isso que eu queria saber. Você poderia entrar, né, no Japão sem a vacina? Sim, no Japão, as exigências para entrar no Japão eram testes, e eu fiz 2 testes em Porto Alegre antes de 72 horas da viagem, ou menos de 72 horas da viagem. Esses testes foram reconhecidos em todas as passagens, seja na saída de São Paulo, que a gente viajou via São Paulo, sim, como também na chegada ao Japão. Vocês foram via Dubai? O quê? Via Catar, via Doha. Doha, tá. Via Doha. Também lá foi exigido, a gente mostrou o exame, tá? Tinha uma versão em português, uma versão em inglês para a questão internacional, e no Japão também. No Japão, tu chegavas, fazia teste no aeroporto também, e era submetido a uma quarentena que envolvia dias dentro do hotel, 3 dias para nós dentro do hotel, sem poder sair, ou no máximo saindo 15 minutos, muito bem controlados por aplicativos, GPS, que semelhantes a uma tornozeleira eletrônica no seu efeito. Tinha uma coisa que era... Eu não vi funcionar, mas todos disseram que era assim. Ih, caiu a sua câmera, Zé. Vê se... Você tá me ouvindo ainda? Tô ouvindo bem. Boa. Tô ouvindo bem. Voltou. Eu vou botar daqui a pouco no modo avião aqui. E aí eu fico com a internet e ninguém liga. Sim. Mas aí, André... Você entra você estava falando do que você não teve com você, mas que você viu. Isso. Que era o seguinte. Tinham 2 aplicativos que a gente inseria no nosso aparelho, eles ficavam com os nossos dados, e o nosso líder de... Toda a equipe tem um líder. Quando a equipe tem um só, ele é o líder. Sim. Mas a nossa equipe, como eram 5 pessoas, tínhamos um líder, um coordenador, e ele ficava responsável pela equipe. E todos tinham telefones celulares que estavam cadastrados. Nós tínhamos um cadastro junto à organização da Olimpíada, inclusive para a área de saúde, aliás, muito para a área de saúde. Quando acontecia de a gente sair, tinha o nosso hotel, tinha um GPS com a gente. Aquilo ali ele sabia onde você estava. Então, por exemplo, se eu estava dentro do hotel, ele sabia que eu estava no hotel. Agora, se eu saísse do hotel e ficasse mais de 15 minutos fora do hotel, tocava o meu chefe era notificado. Olha, teu funcionário, o telefone tal, que é da sua responsabilidade, ele esteve fora do hotel tanto tempo. Ou ele não apresentou o exame, porque a gente tinha que fazer um exame todo dia com saliva. A gente enchia um frasquinho de saliva. Enchia não, botava um pouquinho de saliva num frasquinho e passava para o líder e ele levava até... Tinha um código de barras, tudo certinho, cadastrado na nossa... A gente preenchia o formulário todos os dias para colocar ali. E depois de passar dessa primeira quarentena de 3 dias, a gente ficava 15 dias ou 14 dias sem poder sair da chamada bolha olímpica. O que é a bolha olímpica?
pegava o ônibus da organização na frente do hotel, que era credenciado do nosso hotel, ia direto para o local de rodoviária, que a gente chama dos malls, que são os malls de troca de ônibus lá, que fica junto ao centro de imprensa. Daí dali, pegava o ônibus ou para um local de competição, ou entrava no centro de imprensa, e ali naqueles locais estava tranquilo. Você não poderia jantar à noite num restaurante diferente? Não podia. Se eu saísse da bolha olímpica, o GPS me pegava. Caraca, que espetacular. Ô Zé... Então, para ter uma ideia, a TV não é que teve problemas, mas eles foram preparados para isso. Mas eles tiveram uma sistemática de trabalho que é o seguinte: nos primeiros 14 dias, a equipe da TV, tínhamos uma repórter e o nosso coordenador fazia também a produção, a Alice. A Alice, aquelas pautas de fazer o templo budista do Japão, a torre de Tóquio. Só depois dos 14 dias. Só depois dos 14 dias. Então ela fez muita coisa ligada, mas o ambiental dela estava muito restrito à área olímpica. Sim. 14 dias estava quase acabando a Olimpíada, mas foi assim. Ô Zé, vendo aqui de longe, eu imaginava assim, isso não vai dar certo. Comigo eu pensava, e deixa eu dar um abraço aqui no Edu Papo de Bola, que tá acompanhando com a gente a entrevista, e hoje é aniversário dele, se não me engano, ou foi ontem. Que espetáculo. Abraço, Edu César. Edu César é um cara fantástico, cara que orgulha a gente. Orgulha a gente dele ser daqui. Sul, né? É do Sul. Sabe que nós gaúchos, a gente tem muito essa coisa, quando o cara é bom, quase nada. Daqui a gente vibra. Quase nada. Quando ele é de fora... também, a gente capta pra gente. Eu conheço um pouquinho. Olha aqui, ô Zé, olhando de longe, eu imaginava assim, cara, isso não vai dar certo. Porque vai ter uma atleta do time de handball da Dinamarca. E aí vai ter que isolar o time da Dinamarca, que vai ter enfrentado o da Suécia na véspera, e o da Suécia vai enfrentar... Então, assim, na minha cabeça isso não ia dar certo. Mas diante de tudo o que poderia dar de errado em Tóquio, parece que deu bem certo, né? Deu. E não é nem aquela coisa, mas eles esconderam coisas que aconteceram. Se esconderam, foi muito pouca coisa. Porque até pela facilidade que se tem hoje de obter informação. Sim. E o assunto é muito sério, né, André? Sabe? É aquela história É a história aquela dos caras que negam que o homem foi à Lua. Vem cá, se o homem não tivesse ido à Lua, tu acha que em 50 anos não tinha tido alguém que teria provado de alguma maneira que o homem não foi à Lua? Não tem. Então, isso aí teria proliferado, é que nem na Olimpíada. Se tivesse tido algum caso mais grave, uma equipe toda ficou contaminada e ninguém ficou sabendo. Não teve isso. Pode ter tido alguma coisa que passou por um sistema que mesmo rígido, eu não creio que ele seja tão infalível assim. Teve cara que saiu mais de 15 minutos para ir comprar comida e voltou em meia hora, mas não houve esse tipo de caso tão grave. E o posterior da Olimpíada, a gente já passou mais de um mês do final da Olimpíada e não tem nenhum registro. Você, sem precisar revelar nomes, alguém do seu time, ou que você saiba, tomou algum puxão de orelha? Teve que tomar algum puxão de orelha da organização assim, não? Não, no nosso caso... Todo mundo se comporta muito bem. De vez em quando o que acontecia, e por isso que eu estou dizendo que o sistema não é infalível, mas é muito bem controlado, foi que o nosso líder, de vez em quando, ele perguntava para um ou dois: escuta, fizesse o teste hoje de manhã? Aí, não, fiz, te entreguei. Disse, não, eu sei, eu me lembro, mas é que está aqui o controle me mandou hoje a checagem. Que você não fez. O teste não foi entregue. Entendi. Eu justifiquei que ele foi. E ficava por aí. No outro dia era entregue e zerava. E esse teste não era só no dia que você estava confinado, mas em todos os outros dias de trabalho você tinha que fazer o teste? Não. Até o último dia da Olimpíada. Até o último dia de permanência no Japão. No Japão você tinha que fazer todos os dias. Porque nós voltamos 3 dias depois do final e ainda fizemos os últimos dias. Caramba. Zé, você tá em cobertura olímpica, na hora que eu fui colocar aqui, eu não sei nem como é que chama isso aqui. José Alberto Andrade, embaixo tem que escrever alguma coisa, né? Tem que escrever alguma coisa. Aqui tá até cortado. Eu preciso falar com o meu engenheiro de telas aqui que tá cortado. Tinha tanta coisa para escrever sua. Repórter olímpico, repórter das Olimpíadas, o gaúcho dos gaúchos. Tinha tanta coisa que eu escrevi só. Rádio Gaúcha. Tinha tanta coisa para escrever. Muito bom. Você, Zé, primeira Olimpíada sua. Atlanta 96, os Jogos do Centenário.
os Jogos do Centenário lá no Centennial Park, que teve inclusive a bomba lá, né? E que tem um filme sobre isso aí, um filme de Hollywood. Eu vi o filme na viagem para Tóquio. Que o André Silva, o Andrezinho. O Andrezinho, que é um outro louco por Olimpíada e História, disse, cara, visto que fosse Atlanta, tu visse o filme? Aí ele me deu um briefing, eu não sabia do filme. Aí fui ver o filme, que é do cara que do policial, aquele que acha a bomba antes, tenta prevenir o pessoal, a bomba explode, depois os caras ficam pensando que foi ele que botou. Porque mas muito bom o filme, que muito bom o filme. Aliás, o timing perfeito, hein, Zé? Você vê um filme de um atentado numa Olimpíada indo pra Olimpíada. É tipo você entrar no avião e ver um filme de desastre aéreo. É mais ou menos, só que é o seguinte, eu estava naquela Olimpíada, eu vivi aquele momento, foi muito perto de nós, porque naquela noite em que aconteceu o atentado ele foi por volta de, acho que uma hora da manhã, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, por aí. Nós tínhamos, o centro de imprensa era aproximadamente uns 300, 400 metros do Centennial Park. E o ônibus que a gente pegava para sair do centro de imprensa e ir para o nosso hotel, a parada dele era mais perto ainda. Então a gente passava de ônibus na frente do Centennial Park diariamente. Diariamente. E nós saímos da redação por volta de meia-noite. Então a gente passou ali. Tanto que eu chego no hotel, e a gente eu e o grande Sérgio Boas. Éramos a dupla. Eu e Sérgio Boas. Sentamos, vou tomar banho para dormir. Então eu vou ficar com a TV ligada aqui para ver se tem alguma coisa, quadro de medalhas, ver se eles atualizaram alguma coisa. Quando eu liguei a TV, estava tudo parado. Bomba e atentado, e aí já tinha acontecido. Então, quer dizer, aconteceu no trajeto em que nós fizemos era meia hora. Foi meia hora. Porque quando nós saímos de lá, não tinha bomba, não tinha nada que tinha acontecido, e meia hora, 40 minutos depois, nós ligamos a televisão e estava aquele caos. Então já teve tempo até para mobilização de pessoal, de televisão. Então passamos perto da bomba. Não ia nos atingir, a gente depois mapeou, né, a área, onde é que foi a bomba, não ia, a gente não ia ter sofrido consequências da bomba, mas certamente teria ficado lá para fazer uma cobertura muito mais presente, porque eles fizeram uma área de exclusão, e aí a gente chegou à conclusão, não adianta nós voltar para lá, porque nós não vamos chegar. Não vão chegar. Então vamos fazer uma cobertura aqui acompanhando, do noticiário, TV, rádio. Naquela época não tinha internet ainda tão boa para fazer. A galera tá participando aqui com a gente na Roxinha, nós estamos ao vivo. O Samuel tá indo por um caminho aqui que eu queria falar com você, que é o seguinte: você então, desde de Atlanta, você teve em todas, então você vai lá para Sydney, a gente vai juntos para Atenas e depois eu vou falar sobre isso. Aí você vai a Pequim, você vai a Londres, você vem ao Rio e você vai a Tóquio. Essa sem público, essa sem... Daquilo que você esperava e pro que acabou sendo, foi uma Olimpíada sem brilho ou muito pelo contrário, o fato de ser um momento diferente e de estar sendo realizado a Olimpíada, só o fato de estarmos conseguindo realizar Jogos Olímpicos fez disso um momento especial? Como é que você avalia a Olimpíada de Tóquio nesse momento tão diferente? Foi tudo isso, André. Foi um pouco de cada coisa dessas que tu citasse aí. Porque ela, primeiro, saiu a Olimpíada. Isso é um grande fato. Sim. Segundo, foi uma Olimpíada fria. Foi uma Olimpíada e que a gente, trabalhando, nem sempre a gente se dava conta. Porque a gente... Eu vou dar 2 exemplos de esportes distintos em que o ambiente era diferente também, e tinha um que era mais próximo do normal. Você ia fazer uma competição de judô, ou mesmo do atletismo, mas o judô era num ambiente mais restrito, era um ginásio menor, é claro. Sim. No judô, tu tinha a sensação de ter torcida. Por quê? Porque num dia de competição de judô, estão ali representados dezenas de países, talvez uma centena de países na competição, e cada país leva a sua comissão técnica, leva alguns atletas da delegação, então não tinha torcida, mas tinha gritaria. Sim, a gente via aqui. Claro, a gente olhava, não tinha, a arquibancada estava vazia, mas tinha pulsação de torcida. Tá. Então, no judô e no atletismo também, mas o atletismo ou a natação, o atletismo tem a diferença que o estádio é muito grande, né? Mas onde a gente está,
Onde a gente estava, a gente ouvia, porque era ali que estavam delegações, jornalistas do mundo inteiro. Tem muito mais jornalista cobrindo o atletismo, o próprio judô, porque cada um vai do seu país. Às vezes o país tem um judoca só disputando, mas vai uma equipe, porque o cara é o cara, né? Então nesses esportes, a gente minimizava um pouco a falta de público. Agora, quando tu ia fazer, por exemplo, e eu fiz praticamente todos, e gosto de fazer os jogos de vôlei, era o seguinte, quando a bola estava no ar, a gente olhava para a bola e depois na zona mista a gente conseguiu fazer entrevistas, ainda que distanciado. Isso aí foi uma coisa maravilhosa, eu consegui voltar a entrevistar, André. Sabe, isso aí é uma coisa represada que eu tava. E tinha um cuidado ali, existia uma... Não só o cuidado individual que você tinha e que a atleta tinha, mas existia uma recomendação, uma regra. Não, regras rígidas. Olha lá, o chimarrão. Esse é um gaúcho. Chimarrão não pode faltar. Regras rígidas, que era o seguinte, a zona mista, para quem não sabe, é um espaço, um corredor, onde passam os atletas, e do outro lado do corredor, do outro lado de uma cerca, de uma divisória, estão os repórteres. Normalmente a gente leva a mão passando ali, com o microfone. Agora não. O que acontecia? Vou pegar o vôlei como exemplo, que foi o que eu mais frequentei, mas valia para todos os esportes. O atleta passava, no corredor onde ele passava já tinha uma demarcação interna, quer dizer, ele ficava da cerca, da divisória, 1 metro. E para nós, dependia do lugar, era mais de 1 metro que a gente tinha que ficar. Então, entre a nossa figura, entre a nossa presença e o atleta, tinha 2 metros. A gente tinha que levar um extensor de microfone, ou colocar um microfone só para resposta e o outro só para pergunta. Entendi. A TV fazia. Tinha que levar um pau de selfie, assim, Sim, foi o que fizeram. Não, mas tinha que ser um pau de selfie de 1,5 metro. Sim. Sabe? Não era. Tanto é que, sabe o que nós adaptamos? Nós adaptamos um monopé de câmera fotográfica. Que pode, ele é... Sim. Pra aquela foto que o cara faz que ele só apoia um pezinho assim, só pra dar uma firmada, não é um tripé. Exatamente. Nós tínhamos um monopé no equipamento da TV e foi um dos adaptados. O outro nós compramos lá um microfone, um extensor de microfone que era curto. Tinha alguns lugares que eles não deixavam nós usar porque era curto, ele tinha 1 metro apenas. Então tu pega assim, 1 metro do braço, mais 1 metro do extensor, e não era o suficiente. Os delegados da OBS, que é a empresa que cuida, não pode fazer. Ô Zé, mas então, olha só, você de máscara. Todos de máscara. E às vezes o cara não escuta, nem entende o que você está perguntando. Mas essa foi uma surpresa agradável que eu tive. Não sei se pelo tipo de máscara que a gente usou, a mim não causava maiores problemas, mas eu ouvia os meus colegas, eu ouvia o André, o Rodrigo, a Alice, o Thiago, e eu não ouvia também grandes distorções do som. Claro que a gente nota um pouquinho, mas para o ouvinte que não tem essa paranoia nossa do som, ficava legal. Agora, no vôlei, o que eu ia dizer é o seguinte, isso aí acontecia. Tá? O nosso trabalho tá. Só que, André, tinha um ponto, e se não fosse o DJ colocar, tu olhava a arquibancada e não tinha ninguém. E a vibração não era como no judô, no que tinha permanente. Lá não, lá eram poucas pessoas, era o time vibrando na quadra e 4 ou 5 da delegação que estavam vendo os jogos, para o ginásio inteiro. Então, nesses esportes, nessa situação onde tinha 2 delegações apenas, e era nos coletivos, a gente notava bastante. No handball, eu fiz 2 jogos de handball feminino também, mesma coisa, a cada gol tinha lá a vibração das meninas dentro da quadra. Eu fiz o feminino. Mas não tinha ninguém na torcida, não tinha nada. E eles prepararam tudo, André. Sabe o que é? O ginásio estava pronto para dizer assim, abre e bota a gente. Porque tinha algumas cadeiras provisórias, sabe? Que tu via que elas eram provisórias, elas estavam ali sem nenhuma utilidade, pelo seguinte, tira as provisórias, deixa só as permanentes, a provisória não precisa estar lá. É que decidiram muito nada. Em cima da hora, né? Se ia ter público, se não ia. Ficou uma dúvida até muito perto da Olimpíada. Ô Zé, no futebol, eu como narrador, a gente teve que se adaptar, nós narradores, porque a gente não tem o torcedor para você brincar ali com o sobe-som da torcida e tal. Agora, o que você tem é o técnico falando, o técnico dando uma orientação, dando os jogos do Inter no ano passado, cara, o Kudê
Nossa, o que ele gritava, bicho, o que ele... Enfim, tem umas peculiaridades. Agora todo mundo percebe o tanto que o Guto Ferreira é um reclamão. Cada um tem a sua característica ali e a gente aprendeu Sim. a entender o que é cada um. Te surpreendeu alguma coisa desses esportes? Do tipo de coisa que é falado ali e que você não imaginava ou tudo dentro da normalidade? Porque, por exemplo, adoraria... O Bernardinho a gente ouve, mesmo quando o estádio tá cheio. A gente ouve ele na beira da quadra. Mas o Zé Roberto, técnicos de outras seleções, você sentiu algo diferente ali perto desses esportes coletivos, não? Não, é que a gente já, por exemplo, se falasse do Bernardinho e do Zé Roberto, a gente já conhecia um pouco deles, porque a TV já tinha desenvolvido a técnica, e até na rádio. Eu cheguei a pegar jogo de vôlei lá antigamente, que a gente chegava com o microfone do lado do cara na hora do pedido. Na hora do pedido de tempo, né? Tava lá, futebol de salão era assim, no futsal, no basquete. Pô, eu me lembro de chegar, a gente não se dá conta na hora, mas eu hoje guardo como uma relíquia, assim. Cara, eu invadi, entre aspas, um pedido de tempo do Ari Vidal, cara. O Ari Vidal é um dos maiores ídolos que eu tenho na história, saudoso Ari Vidal, no basquete. No basquete. E o Ari estava lá dando aquelas escurebadas assim, no time, aquele jeito dele enérgico. Ele foi ele foi o maior cara que eu vi da beira de quadra no basquete. Tudo bem, eu não tenho uma cobertura sistemática de basquete, Sim. mas o Ari era mágico. E num determinado momento da vida, eu hoje lembro, cara, o Ari estava dando instrução e meu microfone estava pegando aquela treta total ali. Então, isso a gente já, nesses esportes a gente já viu como é que era no judô, por exemplo, a grande figura no judô que a gente teve, que agora não estava na equipe, mas era a Rosicléia Campos, a nossa técnica de judô. A Rosicléia era uma alucinada no bom sentido, Sim. na beira da quadra. Nós temos aqui em Porto Alegre o sensei da Sojipa, que é o técnico da Mayra, é o técnico do medalhista. Dos dois medalhistas brasileiros, do judô ali, do Daniel Carnin e da Mayra Aguiar. E que é o Kiko, Antônio Carlos Pereira. O Kiko é outro maluco, quando ele tá, hoje em dia ele está num patamar superior, ele não fica na beira do tatame, mas o Kiko em Londres, quando a Mayra Aguiar ganhou a primeira medalha, o Kiko foi para a beira da arquibancada, porque ele tinha ingresso, ele não tinha... Sim. Não era ele não era o técnico da seleção. Né? Exato. Cara, ele gritava alucinado, e o ginásio inteiro ouvia. Então, isso aí eu já conhecia um pouco como é que era. O futebol é que trouxe essas novidades, porque o futebol é um jogo maior, Sim. tem mais tempo, e à medida que a TV, desde o início da pandemia, começou, foi a TV, o rádio, quem tem a disponibilidade do som, pegou algumas sutilezas de muitos técnicos, que ali também tem o seguinte, muito cara é diferente, cada um tem o seu jeito, e tem uns que fazem algumas coisas que tu jamais imagina. Vai pra entrevista, cara, esse cara que falou aquilo? Esse cara que falou aquilo. Nos outros esportes eu não me chamou tanta atenção. Assim. Tinha o russo do feminino, né? Aquele brutamontes, aquele brucutu, que quando você vê ele na televisão, você dá vontade de dar um soco nele, fala, você vai tratar melhor as meninas a partir de agora. Ô Zé, deixa eu te falar, pra gente encerrar Tóquio e tocar outra situação. Foi muito agradável, cara, de ouvir a cobertura de vocês. Eu acompanhei muito, passei as madrugadas todas. Eu sou um cara que eu durmo ouvindo rádio, eu sou velho, eu durmo ouvindo rádio, e invariavelmente eu tô na Gaúcha nas madrugadas lá com o Colin, e foi muito legal, foi muito agradável, cara, ouvir a cobertura de vocês, e vocês estão de parabéns. Eu sei que você, assim, dormiu pouco, porque assim é a vida do outro lado do planeta, né? Você acaba dormindo muito pouco. Mas se dorme pouco, isso é uma... Não vou dizer que é uma ideia errada, não é. Mas sabe, André, a gente dorme pouco em qualquer lugar. Sim, perfeito. É sempre 5 horas, eu sempre digo, a noite nossa... Das 2 às 7. É das 2 às 7. É das 2 às 7 ou das 3 às 8. Ou das 3 às 8. Por quê? No fuso que tiver. Sim. No Rio de Janeiro era assim, porque tinha jogo no Maracanã e nós estávamos morando no nosso local, tinha jogo no Maracanãzinho, que ia até 1h da manhã. Sim, e aí você tá lá no Recreio, né? E a gente morava lá no Recreio. Então, quando nós chegávamos para dormir, era 3h da manhã, e 8h do outro dia estava de pé. No Japão era a mesma coisa. O que tinha de programação diária, aliás, diurna aqui no Brasil, muita coisa era gravada. Então a gente gravava e ia dormir às 3h da manhã japonesa, que era 3 da tarde aqui,
e acordava às 8 para entrar às 9h30 no ar. 9 horas, 9h30. Ô Zé, eu tenho 3 Olimpíadas, né? Atenas, Rio e Londres. Atenas, Londres e Rio na ordem. Você tem 7 Olimpíadas. Qual delas foi a mais especial? Pra gente poder falar de outros assuntos aqui. Qual delas que você lembra assim com muito carinho? Eu lembro todas com algumas coisas especiais, assim, sabe? Sim. Mas eu costumo ir, e não é queixa, eu costumo ir pelo o que faltou na Olimpíada para ela ser a perfeita, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a Olimpíada de Atlanta, para mim, não só por ser a primeira, esse tempo eu tentei abstrair esse negócio de ser a primeira, mas ela foi uma Olimpíada fantástica, sob todos os aspectos, André. Foi a primeira de um grande Tivemos projeto. Grandes resultados, né? Então, foi um pulo, foi um salto. A delegação brasileira saltou de 3 medalhas em Barcelona para 12. 5 de ouro, teve não foi? Ouro. Teve 3 de ouro. 3 de ouro. Teve né? Robert vôlei Scheib, de praia, o Torben Grael e o vôlei de praia. E o vôlei de praia, foram as 3 medalhas de ouro. Mas só que é o seguinte, Atlanta tinha muito grande personagem do esporte, né? Hoje é que eu me dou conta disso. Em Atlanta tinha uma geração de grandes jornalistas, não que eu não estou me incluindo nessa, mas tinha grandes jornalistas nossos brasileiros, tu hoje vê os caras, eles estão consagrados mundialmente, assim, e que eram garotos ali, todos uma faixa da minha idade, assim, e que eu hoje vejo colegas que hoje estão, de certa forma, são os protagonistas do jornalismo brasileiro. Então aquilo ali é uma coisa que me chama a atenção. E olha aqui, foi, mesmo sem medalha, a despedida do grande Joaquim Cruz. Foi a despedida do Oscar. E meteu 1000 pontos nessa Olimpíada. Foi o 1000º ponto dele. Eu tava lá. Ó, aí é que tá. Aí começa a crescer a tua parada. Porque eu tava lá. Sim. Eu tava na despedida do Joaquim. Eu tava na medalha de prata da Hortência e da Paula. Sabe? E aí tu tem... Nos outros esportes, eu vi o Michael Johnson bater o recorde dos 200 metros e o Carl Lewis se despedindo na mesma noite. Que foi o recorde do italiano, não foi? Que ele quebra na Olimpíada. Do Pietro Mené. Que durava Pietro 20 Mené. Anos, sei lá. Isso. E depois o do Michael Johnson durou também durou. Tempo, né? Então, vai pro Dream Team, não era o Dream Team de Barcelona. Não era original, mas era bem bom. É que não tinha Magic Johnson e nem Michael Jordan, mas os outros estavam lá. Tava tudo lá. Karl Malone, tava Scottie Pippen, Shaquille O'Neal já tava, era a primeira vez que ele jogava. Sim. Cara, isso aí vai dando peso. É a Olimpíada que o Brasil no vôlei, no masculino não vai bem, era medalha de ouro, mas o feminino surge para ganhar medalha, Bernardinho, o vôlei de praia com essas medalhas. Então, cara, essa Olimpíada ela vai se traduzindo era muita gente pesada no Brasil e no mundo, e eu, no primeiro contato com os Jogos Olímpicos, eu tive a oportunidade de ver esses caras, de entrevistar alguns deles. Então, porque a cidade, por exemplo, o que Atlanta não tinha? Uma cidade legal. Não era uma cidade legal. Não foi uma sede legal. Sede legal foi Sydney. Sydney era um espetáculo, uma coisa maravilhosa. Mas aí, eu não conheço, e eu sinto muito de não conhecer. Conheça, é uma grande pedida. Aqui, ó, só que faltou em Sydney? Medalha de ouro. Teve 5 de prata e 5 de bronze. Verdade. Cara, foram frustrações desportivas no meio de um ambiente espetacular. Aí vamos para Atenas. Bom, Atenas foi uma Olimpíada legal demais, estava lá. Sim. Teve a recuperação medalha de ouro, aí a coisa aconteceu em Atenas. Atenas, para mim, pessoalmente, ela não foi tão perfeita porque a falta do futebol ela diminui a cobertura da equipe como um todo. Provavelmente tu também estava na Transamérica naquela época. Tu e o saudoso Orlando Duarte. Isso. Não, mas a gente iria em 8. Eu fui sozinho. Eu fui sozinho. Isso. A nossa cobertura também. Ela iria em 6 e foram 2. Foram você e o Boas. A estrutura é diferente, o tipo de trabalho é muito mais exaustivo. A gente não pôde saborear Atenas como deveria, mas foi uma baita Olimpíada. Mas tem esse dado aí que para efeito do trabalho ideal não teve. Então a gente sempre fica... Aí vem Pequim. Pequim foi uma Olimpíada que o que faltou para mim foi o envolvimento do povo. Assim. Pequim é uma Olimpíada muito fechada. Era tudo dentro da bolha olímpica e naquilo que os chineses permitiam. Mas foi muito bem organizada, locais maravilhosos, mas faltou um pouco de envolvimento. Os chineses já sabiam que ia ter pandemia, que ia ter o Covid, e eles já estavam planejando uma Olimpíada na bolha.
Exatamente. Eles já sabiam. Na Grécia, isso aí também foi uma coisa que eu não gostei na Grécia. Não sei se tu também pensa assim. Os gregos não estavam afim da Olimpíada. A gente tinha... Lembra? Tinha uma rejeição da população. Eu lembro que quando eu cheguei muito antes para tentar resolver o problema lá, que o Éder queria que narrasse, arrumasse uma posição lá, e ele não tinha pedido, enfim. E aí eu chego, sei lá, 15, 20 dias antes, e encontro com o pessoal da ESPN, que também estava lá arrumando. Acho que essa é a primeira Olimpíada deles ali, sozinhos, sem o apoio da ESPN de fora, tal, enfim. Então também estavam meio que se virando. E aí a gente tá lá no dia que inaugura a faixa olímpica para veículos, né? Veículos credenciados. Então o cara pega lá a marginal, que tem 4 faixas, e o cara tira uma faixa e deixa só para veículos olímpicos. Então já é um inferno com 4 faixas, o cara vai lá e tira uma só para veículo olímpico. Pô, os caras xingavam a gente entrava na faixa olímpica, porque tinha direito, o carro credenciado, os gregos xingavam a gente, eles não queriam. E quebrou o país, né? Dizem que quebrou o país a Olimpíada, inclusive. É que ali eles entraram, isso aí alguns explicaram isso, eles entraram na Olimpíada pouco depois de terem entrado na zona do euro. Sim. E eles diziam o seguinte, olha, tem 2 problemas aí, a Olimpíada vai gastar dinheiro que nós não temos, mas essa entrada no euro, nós passamos a ter despesas em euros e continuamos ganhando na moeda nossa lá. Sim. Sabe, teve uma defasagem anterior. Então, realmente, isso aí era uma coisa que tirava um pouco o encanto. Em Londres, também estava lá. Londres é uma cidade que nem precisa ter Olimpíada para ser maravilhosa, mágica. Foi uma baita Olimpíada. Foi. Ali, o nosso problema em Londres, e aí em busca da Olimpíada perfeita, em Londres foi o fato de que a gente tinha uma limitação muito grande de credenciamento. Eu também, eu não estava credenciado. A nossa equipe foi em 8 pessoas, fomos em 8 pessoas e só um tinha credencial para os locais olímpicos. Eu. Então logo dá para notar que eu trabalhei um pouco mais do que nas outras. Um pouquinho. E os demais fizeram muito ambiental, nós trabalhamos muito com ambiental, e 2, um era técnico, tinha que estar dentro do escritório, no centro de imprensa, e o outro era o Andrezinho, que fazia as narrações e todo o acompanhamento no centro de imprensa ficou preso lá, a credencial não dava acesso. Foi um problema burocrático, não vem o caso aqui dizer, mas houve uma má gestão e uma má vontade muito grande. Houve um boicote da imprensa por quem detinha esse poder dos credenciamentos e que acabou prejudicando todo mundo que ia. A Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, que é a nossa grande parceira nessas paradas aí, a Itatiaia é a mesma coisa. Paga um monte de dinheiro, a gente pagou um monte de dinheiro, não tinha direito a nada pela administração brasileira dos direitos, não tinha nada a ver com o comitê organizador. Existia uma empresa no Brasil que tinha a grande maioria das credenciais e eles que distribuíam ali de acordo com o bel prazer. Ô Zé, e aí agora eu fiquei curioso, porque você contou um pouco de cada uma, e o Rio, Zé, no meio de toda essa sua experiência olímpica, o que é que faltou no Rio, além daquilo que a gente, né, já imagina, mas o que faltou no Rio para ser a Olimpíada perfeita? Isso é assunto de economia interna. Então tá. É que no Rio talvez tenha havido, de nossa parte, eu me incluo também, um subdimensionamento, assim, de distribuição de tarefas, a nossa logística. Mas aí foi a própria cobertura da rádio, tal, e não... Exatamente, exatamente. Porque assim, as coisas funcionaram bem no Rio, né? Assim, em termos de... Não, o Rio, como Olimpíada, André, foi uma Olimpíada bem organizada. A gente viu isso aqui no Japão, teve coisas no Japão que funcionaram sem a mesma eficiência do Rio, transporte, por exemplo. E foi uma Olimpíada que, diferente da Grécia, os cariocas abraçaram a Olimpíada. Sabe? A cena dos caras torcendo pro juiz é um negócio que entra pra história de qualquer, né? Qualquer documentário olímpico tem que ter essa cena. Dentro e fora dos locais de competição. O Rio, mesmo aquele cara que não ia para os jogos, tu andava em Copacabana, naquelas regiões mais assim turísticas do Rio, e até longe do Parque Olímpico, e estava todo mundo vestido de Olimpíada. Então, isso foi, talvez no Rio eu tenha visto o maior envolvimento. Estou pensando, Sydney era uma cidade assim. Eu acho que sim, dá para comparar, mas eu não vi como no Rio. Sabe? O Rio abraçou a Olimpíada. Os Jogos do Rio tiveram isso. Foi uma Olimpíada. E essa aí talvez não fosse aquilo que eu estou dizendo, que teve assim, algumas dificuldades nossas mesmo, que são inerentes, tem. Volta e meia tem.
teria sido talvez a Olimpíada perfeita. Os resultados nossos foram muito bons. E Tóquio era tudo diferente. Tóquio era tudo diferente. Só que foi uma Olimpíada que me deu um prazer de fazer, exatamente por terem sido vencidos isso. Ao contrário, agora eu vou falar de uma coisa boa do ponto de vista organizacional. A RBS, a minha empresa, que é proprietária da Rádio Gaúcha, ela não ia fazer a Olimpíada. Tinha direitos comprados, pessoas credenciadas antes, mas houve uma decisão de diretoria de não fazer a Olimpíada em função da pandemia. Sim. E isso aí nos foi informado em janeiro desse ano. Não vai ter Olimpíada. Quando a Olimpíada vai ter, vamos descobrir aqui do Brasil, temos os direitos, tudo isso vai ser feito. Ninguém vai. Não, ninguém vai. E não houve nenhum tipo de reação a isso, porque era muito lógico o que estava sendo feito. Né? Chega em março, a coisa vai mudando, surge vacina, essas coisas assim. Março não, a Olimpíada foi em julho, março, abril, maio. De março para abril. E reuniões internas, que a gente não participa, são reuniões de gestão mesmo. E eles começaram a ver a possibilidade e tocar adiante. Quando foi em final de maio, início de junho, foi na metade de junho, nos avisaram, olha, a empresa bateu o martelo, mudou o plano e nós vamos com uma equipe de 5 pessoas para os Jogos Olímpicos, vamos providenciar a vacina. Foi quando o Comitê Olímpico, lembra a janela de vacina que houve para atletas e para credenciados. Então aquilo ali viabilizou vacinas completas para a equipe. Eu já tinha iniciado... Eu já tinha o processo vacinal iniciado em função da comorbidade e da idade. Eles acham que eu sou velho. Então aconteceu. Aconteceu e a partir daí, André, todas as decisões foram tomadas com muita urgência, não com pressa, e tudo deu certo lá, sabe? Nós fomos em 5 pessoas e fomos aquela coisa assim, fomos como os japoneses kamikazes, só que nós não fomos para morrer, nós fomos para transmitir e transmitimos e voltamos vivos, sabe? Cada coisa que a gente fazia, André, desde a primeira entrevista, olha, nós chegamos lá, não podia ir, daqui a pouco nós conseguimos entrevistar. No primeiro dia de competição do judô, sai uma medalha para um gaúcho. Ele fala com a mãe pelo microfone da gaúcha. Eu estava ouvindo. Quando aquilo acontecia, chegava na reunião da noite, quando a gente se reunia no hotel, já no início da madrugada, amanhã temos que fazer mais, temos que fazer mais. Então a gente tinha uma coisa assim crescente, um espírito meio juvenil de vencer dificuldades técnicas que não havia. Tu conhece bem o Japão. Sim. O Japão. Você liga a internet, ela funciona. Exatamente. Está falando vivo, vídeo, áudio, tudo. Então, isso aí já nos tranquilizava. Isso é uma coisa que pesa muito na nossa vida. Não adianta tu ir. Isso foi na Grécia, foi assim, em termos do telefone celular. No Brasil foi um dos problemas. O Rio não tinha uma estrutura de telefonia, de sinal de comunicação como tinha no Japão. Mas no Japão tinha. A gente falava de qualquer lugar. A gente preencheu essa programação da madrugada na rádio. A TV conseguiu fazer lives com qualidade para botar no ar na TV aqui. E cada dia que isso ia acontecendo, ia crescendo mais a nossa ambição de fazer melhor. E existia uma facilidade de acesso, porque foram muito menos jornalistas também. As zonas mistas, essa que tu falasse, só tinha 3 também. Era o Grupo Globo, Band e Gaúcha. Nem a Itatiaia foi dessa vez. Então nós fizemos entrevistas que seriam improváveis pelo acúmulo de jornalistas sempre. Isso aí, cada coisa que ia acontecendo ia nos dando uma maior motivação. E a partir daí se criou uma cobertura totalmente diferente e que eu posso dizer hoje que ela não foi perfeita. Se ela não foi perfeita, não foi a cobertura. Foram os jogos que não tinha gente em função da pandemia. Mas nós vencemos a pandemia também do ponto de vista de trabalho. Esse negócio que você falou de se sentir meio juvenil e tal, é muito interessante. Na Olimpíada, realmente, a gente se sente criança, assim. É um negócio muito louco. E de querer fazer, de fazer tudo, e de caramba, e vai ter tal coisa e tal evento, e vamos tentar ganhar uma medalha lá, a gente meio que joga André, junto, né? Nunca a gente fica tão perto dos melhores do mundo como numa Olimpíada. Porque se tu vai numa Copa do Mundo, se tu não cobrir a Argentina, Portugal ou Brasil, tu não tá perto nem do Messi, nem do Cristiano Ronaldo e nem do Neymar. Sim. Ou se tu tá num deles, tu tá no máximo com 1. Ou se eles jogam entre si, tu tá no máximo com 2, perto deles. Na Olimpíada, não. Na Olimpíada você sai de um, vai pro outro, você vai pro outro. Tu vai fazer a final do atletismo, esse ano não teve, mas tu tinha o Usain Bolt. Tu vai fazer a natação,
tu sai do atletismo, tu vai pra natação, tu tinha o Michael Phelps. Esse ano teve novos heróis, mas vai pra ginástica, tem a Simone Biles. E assim tu tem o melhor do mundo na sua especialidade num raio de quilômetros, poucos quilômetros, e tu vai trocando. É uma coisa impressionante. Ô Zé, eu vou falar mais duas de Olimpíada só pra gente falar um pouquinho de Copa. O nadador lá de Atenas era o Ian Thorpe? O grande nome? O australiano. Né? Nome. Pois bem. Foi onde lá o Phelps ganhou as primeiras medalhas, né? O Phelps ganha as primeiras, mas é a Olimpíada ainda do Ian Thorpe, né? Sim. Então. Aí, Heleno Hausmann, companheiro nosso, e me chama um dia, fala, vamos ali ver a natação? Eu falo, pô, mas eu tô sem ingresso. Né? A gente tava credenciado, mas precisava do ingresso para cada evento. Você tinha que ter ali o convite ou acesso à zona mista, enfim. Mas simplesmente com a credencial não era em todo lugar que você conseguia entrar. Ele falou, não, vem comigo. A gente sai ali do centro de imprensa, tal, não sei o quê. E dali a pouco, cara, a gente tá caminhando como se fosse do público, como se fosse entrar pra assistir as provas. Ele, entra aqui. E tinha uma faixinha amarela, né? Não podia entrar, mas entra aqui. Olhei pra um lado, olhei pro outro, entrei. E aí, cara, fomos costurando, assim, umas vielas, uns negócios, assim, e eu me sentindo, né, um criminoso. Porque, pô, imagina se pega um agente, pode tirar minha credencial. Mas tô indo atrás dele. O Heleno Hausmann tá me levando, eu tô indo. Aí, cara, dali a pouco eu passo, tem uma piscina. Várias banheiras, assim. Fala, ó, isso aqui é a área de aquecimento dos atletas. Eu falei, caraca, cara. A gente tava nos bastidores. Nos bastidores. E aí, dali a pouco, a gente continua andando, ele fala, ó, esse aqui é o Ian Thorpe. Do lado, assim. Como é que você descobriu isso? E, de repente, cara, evidentemente eu saí de lá correndo pra não... Mas eu falei, caraca. E eu tava no lugar de aquecimento dos atletas. Os caras fazendo banheira, os caras... Então, é isso que você diz de estar perto dos grandes, é um negócio muito sério. E vou conta uma. Essa tua. Conta uma. Com uma. Na Olimpíada eu acho que é Sydney, tenho a impressão que é Sydney. A atleta era a Mônica Seles, que na época era a primeira do mundo, foi antes dela sofrer a facada. Sim, tenista. Era um ídolo. E a Mônica Seles, ela estava competindo, acho que já pelos Estados Unidos, né? E ela é muito simpática, ela tinha um carisma muito grande, o pessoal gostava dela não só pela qualidade, pelo que ela era no tênis. E um dia eu estou no tênis esperando um treino, um jogo do Guga, e estou ali, tá passando os tenistas, eu me escorei numa daquelas cercas, não estava fazendo nada, não estava absolutamente nada. E uma voluntária, e daqui a pouco eu vejo que tem uma movimentação e tem a Mônica Seles caminhando do outro lado ali, no corredor, conversando, e uma voluntária ao meu lado sobe na grade do meu lado e grita para a Mônica Seles, Mônica, please. E a Mônica Seles vem até onde está a menina. E eu fico ali do lado. Eu sou fã da Mônica Seles, mas a guria que tomou a iniciativa. E ela, tô ali eu vou ficar. A menina pega a máquina, na época não era o celular, pega a máquina fotográfica e pega, posso tirar uma foto sua? E a Mônica Seles olha para ela e diz, não, você não vai tirar uma foto minha. Você vai tirar uma foto comigo. Ela inaugurou a era da selfie. Aí, não inaugurou. Não ela inaugurou porque mas ela já anteviu como seria o futuro. Aí a Mônica Seles olha para mim e diz assim, você pode tirar uma foto minha com ela? E o melhor foi o seguinte, essa parte da história você não vai contar, mas ela falou, Zé, pode tirar uma foto minha? Não, o pior é o seguinte, o pior da história é o seguinte, isso é uma coisa que pega a gente tão de surpresa, André, mas só acontece em Olimpíada. Que não me veio na cabeça de eu tirar uma foto com a Mônica Seles. Eu estava com a minha máquina, minha câmera dentro da mochila. Sabe? Isso é Olimpíada. Isso é Olimpíada. É o Guga, no meio de uma torcida no vôlei, olhando para ti. Você pode consertar aqui minha câmera? Minha câmera está com problema. Pô, você tá a câmera do Google, cacete. Pô. É isso. Eu lembro bem ali já no finalzinho da Olimpíada de Atenas, a gente vai pra semifinal do vôlei, aquele fatídico jogo contra a Rússia. E aí termina o jogo e o Zé Roberto fica ali conversando e tal com a gente um tempo, ainda sem entender o que aconteceu. E aí a gente sai daquela decepção, atravessa a rua e vai ver a final do futebol feminino.
Isso, né? eu estava no futebol, Boas estava contigo. Isso, e aí, como eu estava sozinho, e eu saía de um, ia pro outro. Mas olha aqui, só para encerrar, Atenas. Eu quero fazer um agradecimento público, que eu já fiz a você várias vezes, porque foi em Atenas que eu me tornei um narrador esportivo, graças ao empréstimo do seu quarto de hotel, que você estava na Vila de Jornalistas, na Vila Olímpica, que fazia parte do Complexo Olímpico. Então, no seu quarto, Zé, tinha uma TV muito parecida com essa que tá aí em cima, ó, atrás de você. Muito parecida. E praticamente do mesmo tamanho. Essa aqui eu não tirei aqui dessa peça, primeiro, por relíquia. Sim. Ela é do tempo que eu casei. Sim. Então, tirei por relíquia. Quando eu quero ver um negócio digital, eu boto no computador ali e as outras TVs da casa. Mas aquela ali eu deixei lembrando... E ela funciona, claro que funciona. Mas lembrando os velhos tempos da TV de tubo. Pois é. E aí com uma TV de tubo, porque aí o Éder Luiz, meu chefe aqui, me pediu, e de uma forma bem resumida, vou resumir a história, André, eu quero que você narre a estreia do vôlei aí. Ele iria narrar daqui, mas ele teve um problema. E aí, André, narra aí de Atenas. Mas eu não tenho lugar no ginásio, Éder. Fisicamente, não tenho onde sentar no ginásio e ter uma linha de transmissão. E aí, isso 2 dias antes, a gente começa a bater cabeça ali, o Cláudio Carneiro tenta dar uma ajuda, tal, não sei o quê. E aí, Zé Alberto vem com a ideia e fala, cara, no meu quarto, lá no hotel, tem a TV que é a TV daqui, que tem o som ambiente do ginásio, que tem... Não quer narrar de lá? Falei, ó, tá aí uma ideia. Vou narrar então do quarto do Zé Alberto. E aí desmontei um pedacinho da TV que tinha, porque essa aí não tem, mas a outra ela tinha uma saída de áudio e tal, um negocinho ali. Não, essa aqui não tem também. Essa não... então, e aí, enfim, consegui trazer o áudio ambiente ali pro Conrex. E aí fiz uma ligação, eles ligaram do Brasil e coisa linda, narrei o jogo do quarto do Zé Alberto. Zé Alberto passou o dia fazendo cobertura olímpica, narrei o jogo, pegamos lá o Orlando Duarte pra comentar. Aí termina a transmissão, o Éder Luiz me fala assim, olha André, eu gostei bastante, agora você vai narrar tudo daí. Falei, não, você não entendeu. Eu peguei um quarto emprestado aqui do Zé Alberto. Não, mas ele vai te emprestar aí. E aí eu fiquei dia sim, dia não, indo à Vila dos Jornalistas, usando o quarto do Zé Alberto e do Sérgio Boas. Os dois, eu agradeço muito por isso. Você, se alguém hoje reclama aí, ô Zé, que eu grito muito, que eu sou um narrador muito ruim e tal, a culpa é sua também, que você que me proporcionou virar narrador. E mais do que isso, eu incentivei a gritaria. Boa. Muito bom. Também, foi a Olimpíada que tu te consagrasse desde a abertura narrando o acendimento da Pira, né? Pelo Galactopoulos, aquele atleta famoso lá da Grécia. José Galactopoulos da Silva. Ô Zé, vamos voltar um pouquinho aqui, que eu sei que daqui a pouquinho você tem que ir. Eu queria lembrar 2002 com você. Porque a gente falou bastante de Olimpíada aqui, mas eu queria falar um pouco de Copa. E eu sei que 2002, para mim, é a Copa mais especial de todas, né? Não só por ser a primeira profissional, mas porque aconteceu uma conjunção de tudo, né? Do trabalho ter sido bom, de ter, sabe, conhecido um mundo diferente. Porque ali, em 2002, eu entrevistei de perto muita gente, porque eu consegui fazer os adversários do Brasil também, não só o Brasil, então foi muito legal. E o Brasil foi penta. E você fez uma Copa um pouco diferente da minha, porque a gente estava junto desde a organização, né, lá inteiro, com TV Globo e tal, não sei o quê. E aí, quando chega lá na Copa do Mundo, quando a gente chega na Coreia, eu me separo, você fica no centro de imprensa, lá com a Rádio Gaúcha, fazendo sua cobertura, e eu vou cobrir seleção e os adversários da seleção. E eu não espero te reencontrar mais na Copa, e de repente te encontro na final. Então queria que você contasse rapidinho como é que foi isso, e por que no finalmente você apareceu no Japão, porque você não ia. Você ia ficar na Coreia. Eu não sei direito a versão oficial. Eu criei uma versão para mim, o que eu fui fazer na final da Copa, porque não estava previsto. Eu fui para a Copa e estava feliz da vida, ficando 35 dias na Coreia, sem entrar em estádio, mesmo quando a seleção jogou ali do lado de Seul. Em Suwon, não fui ao jogo, em Suwon, não fui ao jogo. Na minha credencial não permitia que eu entrasse no estádio. Sim. Mas eu já estava sabendo, eu estava realizado de ir na minha primeira Copa naquela condição. E quando o Brasil se classifica para a final, a Alemanha joga em Seul, e eu fui na entrevista coletiva dos alemães no dia seguinte, ao jogo contra a Coreia do Sul. E eles eram adversários do Brasil já definido. Quando eu chego no hotel, ou no centro de imprensa, o meu chefe liga do Japão, o coordenador da nossa cobertura, diz, olha,
prepara tuas coisas que tu tá vindo amanhã de manhã pro Japão. Isso na sexta-feira, pré-jogo. E a final é no domingo. A final domingo. Tá vindo pro Japão. Eu confesso que eu sou um cara meio devagar para determinadas reações. Mas o que eu vou fazer aí? Eu tenho que fazer meu trabalho aqui. Olha só o nível o foco que você tá na cobertura. Não, vai vir para cá. Vamos botar um repórter a mais. O Brasil tá na final. Tu vai fazer. Porque lá estavam Benfica e Macedo. Com a cobertura da seleção. Eles fazendo mais o dia da mais seleção. O Pedro narrando e mais o professor Rui. Professor Rui Carlos Oster. E tínhamos um técnico também, pessoal da área técnica e coordenação. Sim. Aí depois que baixou, aí o Marco Antônio Pereira, que era nosso companheiro de Seul, o Marco Antônio disse, então os caras querem que eu vá pro Japão. Aí o Marco Antônio falou, o que tu tá fazendo aqui que não foi pro hotel arrumar tuas malas? Claro. Aí eu fui. Então tá, tudo bem. Fui pro Japão no dia de manhã cedo, táxi, peguei o avião 6 horas da manhã pra Tóquio. Cheguei em Tóquio. Em Tóquio eu fui um grande clandestino, né? No Japão. Porque o pessoal da equipe, todos eles, porque estava programado, eles tinham aquele passaporte do trem. Era o Japan Rail Pass. Varia por um mês, todo o período da Copa. Eles tinham, eu não. E aí o que eles faziam? Tá, não, aqui, ó, passa junto conosco e pega as malas que não tem problema. Uma brasileirada violenta, né? Cara, eu fiz assim 3 dias. Trem, metrô, só não fiz no último dia, que aí eu fui para Nagoya para pegar o avião de volta, já tinha terminado tudo, aí eu ganhei uma passagem no trem-bala para poder ir de Tóquio de Yokohama a Nagoya. Cheguei no hotel. Bom, aí o meu coordenador disse, né, no hotel tu tá no quarto do Macedo e do Benfica, porque não tem quarto para ti. Então eu não era hóspede do hotel, eu não tinha passagem do trem. Você não podia entrar no café da manhã do hotel. Não, a minha credencial não dava lugar no estádio, eu tinha que pagar ingresso. Mas entrar no ar você entrou. Sim, mesmo assim no treino de véspera a gente foi, depois a volta do treino de véspera é um negócio maravilhoso. Eu consegui, cara, e me criou uma liberdade de trabalho, eu era um clandestino, eu não tinha compromisso com nada, e fiz toda a parte de torcida antes do jogo, e cada entrevista, aquela coisa que eu senti agora no Japão de novo. Acho que o Japão tem essa coisa. O Japão. Cada entrevista, cada momento que eu passava ali, e foram 3 dias que pareceram aos 50, os 40 que eu tinha passado na Coreia. Então, para mim, foram 2 Copas numa só, inesquecível, e que tem um momento, assim, que até hoje eu lembro, estava presente. A gente lembra em tom de brincadeira, mas é uma coisa muito séria, André. Muito séria. Tem aí jovens que querem ser jornalistas, ou estão estudando jornalismo. Eu acho que é uma coisa que para mim é uma lição dessas grandes coberturas. E que agora no Japão nós vivemos igual, vou te contar. Depois, saída do treino da seleção em Yokohama, só tinha o jogo no outro dia para fazer e acabou a Copa. Treino de reconhecimento, véspera da decisão. Isso, sábado à tarde. Final da Copa do Mundo. O Silvio Benfica veio com a seguinte frase: pessoal, acabou a Copa. Como acabou a Copa, Benfica? Tem a final, mas... Acabou a Copa. Amanhã tem um jogo. Mas acabou aquele nosso trabalho de ir para treino, voltar, se organizar, preparar material, acabou. Agora nós temos um jogo como a gente tem do Campeonato Gaúcho, como tem do Campeonato Brasileiro. Agora não é Copa do Mundo, agora é um jogo. Aquilo que ele falou é de uma simplicidade tão grande e ao mesmo tempo de uma profundidade tão grande que nos proporcionou, na sequência, que estava junto, nós fomos procurar umas lojas de tênis que já estavam até fechadas. Nós andamos a pegar metrô. A descarga de adrenalina foi contagiante, aliás. Foi contagiante que em algum momento, eu não sei quem, puxou uma música do Tim Maia, com a Gal Costa, por um dia de domingo. No trem, no metrô? Na estação do metrô. E aquela equipe que não tinha nem... Tinha gente de temperamento retraído. Eu, por exemplo, Macedo. Cara, estávamos todos cantando. André Henning, com a nossa voz guia, né? Tudo que você vê nas transmissões, ele botou para fora naquela interpretação do Tim Maia. E cada um queria gritar mais que o André Henning cantando. Os japoneses, a gente viu que eles começaram a se espantar. E começaram a pensar, vão nos mandar embora e chamar a polícia. Quando terminou a música, eles nos aplaudiram, lembra? Aplaudiram, lembro. A gente cantando, e nós fizemos um medley do Tim Maia.
Sabe, Exato. aquele negócio. Não sei por que você se foi. Você E todo mundo cantando, cara. Os brasileiros todos, assim, a equipe saindo do treino do Brasil. E de repente, quando terminou, os japoneses começaram a bater palma. Aquilo ali é a descarga de adrenalina de uma grande cobertura. E aquilo foi sensacional. Eu acho que ali o Brasil começou. Ali a gente teve certeza que o Brasil ia ganhar no outro dia. E aconteceu, e isso aí é o que acontece nas grandes coberturas. A gente chega num momento final em que explode de alegria. Eu, no PAN de 2007, no Rio, eu estava coordenando a equipe. Quando terminou o PAN, teve uma grande festa no IBC. Eu fui fazer minhas últimas tarefas, sei lá o que era, e quando eu voltei para o nosso estúdio, já não tinha mais ninguém no estúdio. Eu corria pelo Rio Centro e comemorava gol. Que legal. Sabe? Cerrava os punhos. E agora no Japão aconteceu algo parecido com a nossa equipe. Terminada a Olimpíada, trabalho que a gente julgou maravilhoso, mas que vocês, foi muito bom. Entre os nossos ouvintes também, nós fomos passear no outro dia. Dali a pouco tem uma daquelas máquinas que tem em qualquer lugar, em qualquer supermercado aqui, de catar os bichinhos de pelúcia. Sim. Bota a moedinha, vai lá... Para levar o dinheiro dos trouxa. Resultado. Pegaram. A nossa equipe de 5 pessoas... A Alice gosta muito desse negócio. Eu queria um bichinho para levar para o meu filho, tá? E nós começamos dali. E eu me lembro que foi escolhido pela equipe um gato de pelúcia, que era o Tom, do Tom e Jerry. Boa. E os 5 estavam ali. A cada fracasso que tinha que o bichinho caía fora, um pegava uma moeda e botava ali. Até que um japonês, ele não era japonês, acho que ele era vietnamita, que era o cara da loja, olha, faz assim que eu acho que dá. André, nós tentamos umas 18 vezes. Era 18 moedinhas. Já dava para ter comprado 2 bichinhos. Quando veio a 18ª tentativa, o Tom caiu. Excelente. Mas foi narrado. O André Silva, um narrava, o outro comentava, o outro operava, o outro dava palpite. E quando o Tom caiu, foi uma comemoração de gol, todo mundo se abraçando, aquela coisa assim. Que legal. Coisa infantil, em pleno shopping, um shopping de Tóquio, vendo aquele bando de brasileiros fazendo uma loucura e eles rindo da gente, mas só podiam rir. Então, isso aí, naquela hora, eu lembrei, porque eu já tinha contado a nossa história para o pessoal. Eu digo, olha, gente, isso aí é normal de acontecer. Isso aí é a nossa descarga de adrenalina. Uma coisa assim, Zé, especialmente quando a coisa dá certo. Sim. Agora, e isso também é reflexo, eu tenho a impressão, de uma profissão nossa que ela é muito difícil e que em vários momentos esses caras acabam sendo nossa família, essas pessoas acabam sendo nossa família. A gente tava... Quando aconteceu essa cena aí de trem, lá no metrô em Yokohama, indo de Yokohama para Tóquio, isso aí a final da Copa é dia 17 de... 27, não é? 27 de julho. Junho. Isso, de junho. Eu tinha saído do Brasil dia 10 de maio. Dia 10 de maio. Eu saí dia 25 de maio. Então... Não, eu saí dia 15 de maio. Eu saí dia 10 de maio para ir a Barcelona, porque o Brasil jogou contra a Catalunha e tal. E assim, o Lucas, o meu filho, não tinha 1 mês de vida. Não tinha 1 mês. E então... Não, perdão. Isso é 2006. Quando o Lucas... 2006. Exato. É na Copa de 2006 que eu deixo ele com menos de 1 mês. Mas, por exemplo, Atenas é uma Olimpíada que, quando a gente está perto de voltar, nos avisam, você pela Rádio Gaúcha e eu pela Transamérica, que a gente vai direto para Berlim. Porque o Brasil vai fazer um amistoso lá em Berlim, depois de ser 1 semana, 10 dias, e os caras falam, não adianta voltar para ir de novo, é mais barato vocês ficarem aí. E a gente já tá lá há 1 mês e perto de voltar para casa, nos mandam para Berlim e você ia casar. Exatamente. E você ia casar. Foi nessa época, André. Nós voltamos pro Brasil, nós chegamos no Brasil dia 11 de setembro. Olha, nem sabia. Dia 18. Não tem como. Eu cheguei. Não, dia 10. Dia 10 à noite eu cheguei em Porto Alegre. Dia 11 eu tinha ensaio do casamento. Olha aí. E no dia 18, portanto, depois de amanhã,
eu completo aniversário de casamento. Ó, que beleza. Então não tem como eu esquecer não da tem como da esquecer. data. Até porque se você Não tem como esquecer, você está em apuros. Daí eu não estou mais no ar com o André Henning na semana que vem, pode saber. O Zé... Mas, sabe, isso aí acontece. A nossa vida particular, ela é totalmente invadida e que bom que ela é invadida dessa maneira, né? E você, Zé, só pra gente caminhar aqui pros finalmente, porque senão você vai perder os seus compromissos. Você tem muita vontade ainda de seguir nessa história? Você deve ser o empresário mais longevo da RBS, se não é um dos... Repórter, empresário não. Não, empresário evidentemente não, né? Os caras que são... Mas repórter você é. E você ainda tem muita vontade de ficar falando no microfone, muita vontade de ficar indo em estádio, muita vontade de... Você não tá mais... Você não tem vontade de, por exemplo, ser o Macedo e ficar agora no estúdio, quietinho, ficar... Eu não sei nem se o Macedo ainda tá... Mas ele tá, né? Macedo Nas manhãs ele dono tá. Dono das manhãs da Gaúcha. É que eu na madrugada... 5 às 9. Na madrugada eu caio fora. 5 às 8. Na madrugada eu caio fora. Das 5 às 8. André, é o seguinte, eu sempre tenho vontade de continuar. A Olimpíada de Tóquio, tu faz 7 Olimpíadas, chega assim, tu sempre daqui a pouco pode ser minha última, 7 Olimpíadas, daqui a um ano tô com 60 anos. Ela foi de um jeito tal que ela para mim, ela não entrou como aquela, agora eu posso me despedir, não, agora eu quero fazer outra. Você é Galvão Bueno. Você vai querer, enquanto tiver força, você vai querer fazer esse negócio. Eu não sei se eu tenho, eu não tenho... Tem coisas que talvez quando eu saí da Olimpíada do Rio, eu saí muito menos animado com Tóquio do que eu estou hoje animado com Paris por causa do trabalho de Tóquio, sabe? Faz sentido. A coisa foi muito boa. E da mesma maneira... tem coisas que a gente meio que perde a mudança, essa que nós já falamos lá, do futebol. Sim. Essa distanciamento, e mais do que isso também. Eu reconheço que tem muita gente boa aí, sabe? Não é uma questão de concorrência, mas tem gente boa aí fazendo e que é merecedor também de muito espaço. Então, esse meio, eu não posso ir por decreto, eu tenho que fazer cada vez mais, e hoje em dia cada vez mais significa mais mesmo, porque não é só fazer rádio, fazer o que eu fazia, tem que fazer mais coisas. Então isso aí cria, será que, eu da mesma maneira que cria a vontade de ir, cria aquela coisa, será que eu posso ir? Eu vou fazer por merecer. Então isso tem. E para a Copa do Mundo, eu tenho planos de o ano que vem estar no Catar, porque eu gosto muito de cobrir seleção brasileira. Né? Chegasse para mim e dissesse assim, Zé, o Grêmio e o Inter são o nosso prato principal aqui, a gente vive em função do Grêmio e Inter. A gente quer fazer só a seleção brasileira e acompanhar medianamente o Grêmio e Inter aí nas transmissões, eu digo, olha, eu quero, só que isso não existe. Eu estou fazendo uma coisa assim para mostrar que eu gosto de seleção. Sim. Até porque aqui com esse negócio de Grêmio e Inter, Colorado gremista, eu acho isso muito chato. Eu sempre disse, a minha vida é maior que um Grenal, embora eu ame o clássico Grenal. Mas algumas paranoias de torcedor, sabe, que tem na política, hoje em dia a política está assim. A política é um Grenal, né? Exatamente. Esse lado eu não gosto. Eu gosto. Você em algum momento, nesses 36 anos aí, pôde revelar o time que você torce? Eu acho que eu nunca vi interesse nos outros saberem. Qual é o interesse que os outros têm em saber se eu tive um time? Não, o público com certeza, na hora de xingar, sim, né? Na hora que você fala que, não... Mas acho esse não é. Sim. Eu digo um interesse nobre. Sim, interesse nobre. Tá. Não tem. Não tem. Interesse desses nefastos aí não me serve. Claro. Sabe? Porque, olha, e eu acho uma coisa tão irrelevante saber o time, pelo seguinte, André, nunca me perguntaram em quem eu votei nas outras eleições, e eleger um governante é muito mais importante do que torcer para um time de futebol. Isso eu acho que mudou um pouquinho, né, agora, mas eu entendo o seu raciocínio. Não, porque não mudou pelo seguinte, porque hoje eles não te perguntam em quem tu votou, eles eles já falam. Quem tu votou. É pior. Sim, perfeito. Eles rotulam, no futebol também. O cara ouve uma coisa que eu falei, isso aí é gremista, isso aí é colorado. Hoje eu, por exemplo, estou com a camisa azul marinho.
Pá, mas é um gremistão. Sim. Se eu tivesse de vermelho, é muito colorado. Ô, Zé. Sabe, eu não quero ser pivô disso aí. Eu me criei num ambiente em que os grandes jornalistas eles não revelavam, pelo seguinte, não interessa para saber. Desde o dia que eu era lá... É irrelevante. É irrelevante. É irrelevante. Só vou falar porque esses dias o Kleber Grabowska revelou isso. Eu participei de uma live com ele aí tem algum tempo. Uma live aí, batendo papo e tal, e ele revelou. Então só por isso que eu vou contar. Mas num determinado momento, não lembro se ali 2006, 2007, por ali, aí ele depois teve uma nova oportunidade. Eu quase fui trabalhar na RBS umas 2 vezes. Uma eu tive perto, inclusive, de ser seu companheiro aí. E uma das coisas que o Grabowska queria era tirar um pouquinho esse foco de Grenal e tal. Falei, cara, vou trazer uma pessoa de fora pra ver se dá uma arejada aqui, porque senão fica todo mundo muito com o negócio de Grenal, porque é muito fascinante pro torcedor ficar com esse negócio. Então, pelo menos você, ninguém vai achar que você é gremista ou colorado, porque você não é nenhum dos dois. Ao contrário, todos acham, os gremistas acham que eu sou colorado, Sim. Os colorados acham que eu sou gremista. O que significa que você tá fazendo o seu trabalho muito bem. Eu acho que esse Não sei se bem ou... Eu sei que eu tô fazendo equidistante, ou pro bem ou pro mal. Não, mas é ótimo. Ô, Zé, cara, eu queria muito falar de rádio com você. Mas isso mas eu não posso fechar aqui sem lembrar também que naquela cobertura lá do Japão, que me foi maravilhosa, teve um fechamento maravilhoso com a tua parceria. E que eu conto sempre como tendo sido, sabe, a coroação daquela Copa que foi mágica para mim e que tu agora revelaste para ti também. Foi. Que é o final do jogo. É o final de Brasil e Alemanha, em que eu fiz o trabalho ali fora do estádio com o saudoso gaúcho da Copa, o Clóvis Fernandes. Entrevistei ele na saída do Clóvis, o Brasil é campeão, ele chorava, dedicava ao Filipão, aquelas coisas assim. E aí eu saí, fui até a posição de imprensa e falei com o pessoal da minha equipe. Não tem mais nada para fazer, o pessoal foi embora. E você estava por ali. Disse, Zé, vamos pro hotel? Que aí nós pegamos eles na chegada. O hotel da seleção. Hotel da seleção. Eu tinha passado o dia no hotel da seleção, fazendo o dia antes do jogo. Eu estava hospedado no hotel da seleção. Aí, então vamos para lá. Pegamos o ônibus até a estação, pegamos o trem, a seleção estava no vestiário, tinha coletiva, tinha um monte de coisa, dava tempo. E nós fomos para lá. E quando mais tarde, era só celular, então a gente falava de vez em quando com a rádio, eu não fiquei todo o tempo no ar. Daqui a pouco, estamos esperando a seleção, eu ligo na hora de entrar no ar. Daqui a pouco vem o ônibus da seleção, o André Henning liga no dele, eu ligo no meu telefone, e Transamérica e Gaúcha, os únicos veículos de imprensa, não era rádio. Veículos de imprensa presentes no hotel de Yokohama para esperar a seleção. Que nós tivemos acesso ao lugar onde eles iam entrar, lembra? O saguão embaixo era um mezanino. O saguão embaixo lotado, os funcionários do hotel, os torcedores. E em cima chegaram os jogadores e tinha só eu, tu e mais o pessoal do hotel, da seleção brasileira ali, recebendo. E me bota no ar que os jogadores estão chegando. E fui no voo cego, acho que você também. Também, voo cego. No voo surdo, né? Vamos aqui, a rival do Brasil tá parado por vocês. Obrigado. Filipão, Ronaldinho, ouvimos todo mundo, uma frase de todo mundo, sabe? Uma declaração, não fizemos nenhuma, eu pelo menos não fiz nenhuma entrevista propriamente dita. Mas falaram grandes personagens. Falaram. Nos nossos microfones. Aí terminou, eu voltei para botar. Então tá, seleção, os jogadores estão no quadro, depois vamos comemorar. Aí foi a nossa participação aqui do hotel. Fico em contato com a central aí para combinarmos. Aquela coisa que no rádio tem, né? Hoje em dia não tem tanto, porque o WhatsApp a gente combina. Fico em contato com vocês aí. Muito obrigado pelo espaço. Daqui a pouco a gente volta. Aí vem o meu produtor, coordenador. Sensacional! Pô, obrigado, legal. Diz, por quê? Mas só você, só tu ouviste ele. Como só eu? Não, tu não sabe. Na zona mista no estádio, ninguém falou. Eles passaram batucando. Eles só deram entrevista. A seleção só deu entrevista até agora para a Globo porque a Fátima Bernardes estava dentro do ônibus. Resultado. O nosso trabalho foi um trabalho exclusivíssimo
dali naquela chegada da seleção. Então, quer dizer, foi o tipo da coisa que não estava programada e que ainda foi um plus naquilo que já era legal pra gente. E atenção, ao vivo agora vocês vão ver uma instalação de HD externo. Aguardem, me dá 5 segundos, atenção, porque eu vou mostrar uma relíquia pra você. Peraí. Peraí. Grande André Henning. Olha só, quem me emprestou... O meu celular não estava pegando naquele dia. O meu celular não estava pegando. O sinal, a gente estava dentro do hotel. Quem me emprestou o celular foi Paulo Pinto, fotógrafo da agência Estado. Grande, de Santana do Livramento. Exatamente, gaúcho. E ele me emprestou. O celular dele. E aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Porque chegada hotel. Deixa eu ver se não vai ter negócio de volume e tal. É o seguinte, a seleção brasileira chegando nesse instante aqui na concentração. Ouça a buzina do ônibus, a festa da galera. Mostrando a taça, o Edmilson na frente do ônibus. O Edmilson segurando a taça. A reportagem Transamérica na porta do ônibus. Eu falava que a única rádio de São Paulo. Com absoluta exclusividade da seleção para recepcionar os campeões. Os pentacampeões. Barulho ensurdecedor. Uma emoção fantástica. Eu tava emocionado mesmo, cara. Muitos japoneses. Mas não tem como não ficar, André? Seleção brasileira. Por isso é que eu digo, eu sou dos poucos. Poucos não são poucos. Eu sou torcedor da seleção brasileira. Sou torcedor mesmo. Olha os caras descendo. Da seleção brasileira, a indicação de que não poderemos conversar com os atletas, mas é pentacampeão, não tem jeito. Descendo aqui, primeiro o pessoal aqui da filmagem, da rouparia, o Castelo Branco descendo. O general Antônio Lopes, coordenador técnico da seleção. O coronel não queria deixar a gente falar. Também, vamos abrir aqui o caminho para que todo mundo possa passar. Os caras estão tentando proibir, mas a Transamérica não há um bloqueio, não tem jeito. Não há coronel que me segure hoje. O coronel Castelo Branco que venha, ele não vai conseguir me deixar. Por aqui, o Gilson Nunes. Cara, e aí eu sei, o Gilson Nunes. Quer ver, ó? Parabéns, Teixeira Murtosa, o baixinho, o Murtosa, campeão do mundo, baixinho. Com grande felicidade, conseguimos esse título. E é o mérito de uma união, de uma dedicação e que teve a participação principalmente do povo. O povo também foi importante, que acreditou na hora que nos levou para a seleção. Um abraço, Murtosa. Obrigado e felicidade a todos. E vamos comemorar que o momento é de festa. Legal. Cardelli também aqui, o preparador de goleiro. Pracidelli. Que preparou o Marcão praticamente durante toda a vida, porque é o Marcão lá do Palmeiras, enfim. Também fala aqui parabéns por ter preparado o Cafu. Fala aqui com a dona Creuza, que ela tá na escuta. Cafu, olha o Cafu falando com a mãe. Ei! Tudo bom? Deixa eu ver sua. A gente tava na casa dela. Outro, e eu botei o Cafu na escuta. Muito parabéns, viu? Tava muito lindo. Dona Creuza. Ao vivo aqui na Transamérica, é tudo ao vivo. Sem brincadeira, não. Edmilson, você chegou mostrando a taça pro mundo, Edmilson. A gente tá muito feliz, ainda tá um pouco ainda meio aéreo, porque... Lembra que ele tenta trocar a camisa e embola a camisa? Sim, levou 3 minutos para trocar a camisa. Ronaldo Fenômeno, ao vivo na Transamérica. Valeu. Parabéns, Ronaldo, pela recuperação. Valeu. Aí, Ronaldo Fenômeno. Rivaldo, parabéns. Você vai aparecer aqui, quer ver? Obrigado. Nossa, tá todo mundo de parabéns, porque merecemos esse título. Tá aí, Rivaldo também. O Edmilson já falou conosco. Como você jogou bola hoje, hein, Cleberson? Legal, foi bom. Foi muito bem hoje. Tá aí também o Cleberson. Vampeta no pandeiro, Vampeta. Só no pandeiro. Só no pandeiro, Vampeta. Tá por aqui também o Ricardinho passando. Capetinha, você sabe tocar esse negócio, não sabe, Capetinha? Isso, então. Capetinha. Edilson também. Uma festa chegada da seleção brasileira. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tentar pegar, né? O técnico Luiz Felipe Scolari, que tá chegando por aqui. Filipão. Parabéns, tio Filipão. Muito bem com o fogo. Tá com flor, tô bem, tô ganhando flores todo dia. Só tá acreditando, Filipão, no que aconteceu? Sim, né? Tá acreditando no que aconteceu? Sim, já. A gente acredita, mas
tem que ficar tranquilo, tem que saborear a partir de amanhã, que hoje não tem. Obrigado pela conquista, Filipão. Obrigado. Tá aí o Filipão também, começando conosco, exclusivo. Então, a gente tinha muito esse negócio pra São Paulo, né? A gente falava, tudo é exclusivo pra São Paulo. E o Edu lembrou aqui que na cobertura, as grandes de Porto Alegre estavam lá, né? Sim. Porque a Gaúcha tava lá, a Guaíba tava lá, a Pampa tava lá. Eu acho que tava. A Pampa... Eu acho que tava. A Pampa... Não, tava sim. Tava. Darcy Filho tava aí. E pra São Paulo, tava a Globo em rede com o Rio, tava a Band, a Bandeirantes, e a gente. Então, e tinha muito negócio, porque como a Jovem Pan não mas tava... tinha algumas outras, assim, ó, Rádio K. Não. Rádio... Sim. Não, a Pai Querer tava lá. Isso. Eu digo assim, pra nós era muito importante marcar a presença. Perfeito, claro. Que assim, só nós estamos aqui de São Paulo, só nós que estamos aqui, E porque tinha a concorrência com a Jovem Pan que não tinha ido. Não, concorrência de grandes emissoras aqui, a própria... O duelo com prefixos tradicionais fortíssimos com Guaíba, a Pampa, que não era tão antiga, mas que era forte também pelo projeto que tinha, que hoje tem a Rádio Grenal aqui também, que tem uma programação bem marcante. Então, quer dizer, isso aí tem a ver sim, a nossa presença com esse selo aí de exclusividade, isso aí é uma marca também. E olha aqui, Zé, já me despedindo de você, da onde veio esse aqui, tem muitos outros, viu? Tem muitos outros. Que bom. Tem uns aqui, cara, sensacionais, inclusive do amigo. Tem aquele famoso do que o Pedro vai te pedir um destaque depois de um pênalti. Deixa eu lembrar aqui, cara, que não aparece aqui. Pelo título eu não sei. Lá na casa aquele lá, né? E foi cair na casa do cacete, Pedro! O Zé Alberto! Olha lá, narração. Grêmio, isso aí é um Grêmio e um time uruguaio, acho que é Defensor, time uruguaio. Tem aqui um monte, cara. Tem mas muitos áudios aqui guardados. Zé, muito obrigado, querido. Você é fantástico. Você é um baita de um amigo. E desde 1999, quando pela primeira vez fizemos ali, pelo menos é a primeira vez que eu lembro, uma cobertura juntos, naquele amistoso duplo de Brasil e Holanda. Isso. Em Salvador e depois em Goiânia, ainda com Luxemburgo. Inesquecível minha primeira imagem de André Henning. A pista olímpica e pista do estádio de Salvador, treinamento da seleção brasileira. Antiga Fonte Nova. Antiga Fonte Nova, dali a pouco vem um camarada de bermuda, um microfone na mão e um caixote no ombro. E o caixote tava aquele microfone ligado no caixote. Eu estou olhando, mas esse cara trouxe o rack com a fita dele pra tá louco. E gritando, falando alto. Aí ele chega e diz, não, isso aqui é um HD, falando para os outros ali, eu tava junto. MD. O pessoal de São Paulo. MD. Isso aqui é um MD, que na época não tinha portátil. Não tinha. Isso aqui é um MD. Ouve como é que fica o som. Daí mostrou pro pessoal, eu ouvi também. Tipo, esse cara, ele é louco. Eu trouxe mas nas é louco costas. bom. Eu trouxe nas costas e gravava direto da saída do negócio e depois só editava as faixinhas. Depois, em 2004, por exemplo, em Atenas, passou um tempão, mas em 2004 eu só gravava com HD, já com HD portátil, e assim foi. E naquela final de 2004, lá na Alemanha também, muitas conversas, eu quero te agradecer alguns ensinamentos interessantes que eu usei, que viraram, digamos, tendências dentro da rádio, que a Rádio Gaúcha adotou, e de maluquices que vieram das nossas conversas, dessas coberturas todas. Então, além da amizade, né? Que essa além da amizade. Bons tempos que a gente rodava pelo mundo aí, ficava batendo papo sobre como seria o futuro do rádio. E o futuro do rádio virou uma televisão, virou um... Não precisa nem mais do rádio para fazer rádio, né? É curioso. É verdade. Você consegue fazer rádio sem estar no rádio. Zé, obrigado, querido. Obrigado mesmo. Saúde. Dá um beijo em casa. E obrigado por participar aqui no Ar com o André Henning. Eu que agradeço igualmente para todos aí e vamos nos encontrar. Vamos. Agora, o próximo passo é, dentro do tempo,
tirar a máscara, já teve a Olimpíada, já tá tendo jogo, já estamos indo ao estádio. Isso. O próximo passo é, quem sabe, a próxima Copa, já ano que vem, Copa sem máscara, e assim vamos voltar ao normal, vamos sim. Obrigado, Zé Alberto, espetáculo grande Zé Alberto. Valeu, Zé, muito legal, muito legal, muito legal. Quero agradecer a todos que estiveram aqui no ar com o André Henning. Hoje muito especial, porque o Zé é um cara fantástico e que tenho muita história pra contar com ele. Dava pra gente ficar aqui a tarde toda. Galera, muito obrigado. Gostou aí? Dá um like aí no vídeo aqui embaixo. Não é esse aqui não, é esse aqui. Dá um like aqui no vídeo aqui embaixo. E a gente volta... Amanhã já tem programa. Pra quem tá vendo ao vivo, amanhã tem o Gianfranco Panda Betting. Vamos falar um pouquinho aqui de como foi lá o 11 de setembro e tal. E a gente volta também na semana que vem. Já tem várias entrevistas marcadas, agendadas. Obrigado, queridos. E até a próxima. Valeu!